é a tua casa, é a tua esposa, os teus filhos, e o papel de proteção é nosso. Então criou-se essa guerra entre homens e mulheres, para no final das contas atingir o homem, a base da família, sequestrando as famílias como fizeram os amalequitas. Essas ideologias do inferno têm feito isso, sequestrado as famílias, assim como os amalequitas fizeram com a família de Davi. Davi deu sopa, se preocupou com o que não tinha que se preocupar, se envolveu com o que não tinha que se envolver e deixou a família desprotegida. Os amalequitas vieram, queimaram tudo e levaram as famílias. É isso o que o diabo está fazendo através dessas ideologias hoje em dia. E se você não estiver ligado, quando você acordar, já era teus filhos, já era o teu casamento. Mas nós temos a responsabilidade de sermos os protetores dos nossos lares e das nossas famílias. É só pegar o exemplo do TikTok. TikTok é um aplicativo chinês. Na China é usado para educação. E segundo a gente vê aí as informações, crianças até 11 anos não podem nem tocar em celular na China. Só que esse mesmo aplicativo, eles mudam o algoritmo para enfraquecer as pessoas, para enfraquecer os inimigos, Estados Unidos, etc., e demais países. Como? Bota esse povo para dançar. Enquanto o exército chinês está lá firme, forte, então os outros exércitos do TikTok dançando, fazendo dancinha. Mas parece uma brincadeira, cara. Isso vai entrando no coração, vai entrando na mente. E as pessoas tomam isso como uma verdade. E a vida das pessoas é isso. A arma mais poderosa entre os exércitos dos países é essa, é enfraquecer o outro time. É enfraquecer. Se você pega o Daniel Lopes lá, você vai estudar, ele vai falar lá, vai falar que os caras tinham até, isso há décadas, anos 50, 60, tinha bomba que os caras lançavam, estouravam com produtos que deixavam os caras afeminados. Ia fazendo isso contra outros exércitos. Isso já se usa há muito tempo. Então, os caras usam essas armas para ir atacando justamente a masculinidade dos homens. Aí vem o TikTok, os caras se envolvem com isso. E aí começam a criar o termo de masculinidade tóxica. Para tudo é isso. Não estou defendendo aqui que o cara tem que ser bruto e escroto, isso não existe. Isso não é homem de Deus também, não. Mas, bicho, não cai nesses papos. Os caras começam a criar palavras para tentar distorcer o negócio. São tempos ruins, difíceis. Os caras estão com o emocional muito abalado. O homem hoje em dia, qualquer coisa, o emocional, ai meu Deus, tudo abalado, tudo corre para o Instagram para chorar, nos stories, abrir caixa de pergunta para saber o que vai fazer, vai orar. Estão tudo muito sensíveis. Por quê? Os caras estão conseguindo destruir a masculinidade, destruir os grandes homens de Deus, conforme a palavra de Deus nos ensina. A gente tem tempo difícil, a gente chora, não tem problema. Mas nem tudo pode te abalar. Nem tudo pode fazer você correr para debaixo da cama e ficar chorando com medo. Te deixar trancado no quarto. Igual Acais. Lembra que a gente falou sobre o rei Acais no último culto dos homens? Foi lá. Mas eu fui tentar comprar a vinha de Nabote, ele não vendeu. Voltou tristinho, chorando para o colo da mulher dele, Jezabel. Fazendo biquinho. O que foi? Eu estou triste, eu queria comprar e não deixaram eu comprar. Tem muita gente que está sensível assim, cara. E você nem percebe isso, se deixando influenciar por essas ideologias desgraçadas. Nós somos os protetores dos nossos lares. Tem tempo difícil, tem tempo que a gente está com medo, tem tempo que a gente está triste, tem tempo que a gente não está com vontade de fazer nada. Acontece, mas isso não pode te paralisar. Rapaziada, há séculos atrás, os homens entravam em barcos de madeira, atravessavam oceanos, sem saber muitas vezes para onde estavam indo, descobrindo nações, desbravando o mundo. Não tinha GPS, era olhando para as estrelas, para a lua, e guiando suas vidas. E os caras entravam no barco e não sabiam se voltavam para casa. Os caras tentaram achar a Índia, acharam o Brasil, e assim ia. Os homens eram assim, cara.
lutavam, guerreavam. Mas hoje em dia querem estar no TikTok. Os caras desbravaram o mundo. Os caras descobriram o resto do mundo viajando em navios, cara, que sem condições alguma. Não tinha enlatado, não tinha as comidas gostosas que tem hoje. Passavam meses, anos dentro de um barco de madeira, muitas vezes sem saber nem para onde estava indo. Assim descobriram o Brasil, assim descobriram as Américas, os Estados Unidos e o restante do mundo moderno. Imagina chegar hoje para o pessoal e largar no barco e falar: vai, não sei quando é que eu volto, quanto tempo eu passo, nem para onde eu estou indo. O Império Azteca, que existiu lá até por volta de 1500, onde hoje é o México, foi descoberto por um espanhol, Hernán Cortés, que era espanhol e tinha uma esquadra, um exército de espanhóis. E aí ele chega lá, e aí ele descobre aquelas terras que hoje é o México, e eram os povos astecas que viviam naquele lugar. E eles foram de navio antigo lá, de madeira, dos tempos do descobrimento do Brasil. E aí chegando lá, eles tinham que vencer a guerra contra os astecas que estavam lá naquele território. Só que o que acontece? Os caras eram muito fortes. Os caras estavam armados. Os caras botavam terror. Os caras usavam as roupas que botavam terror. E aí o Hernán Cortés começou a perceber que seus soldados estavam com medo. Sabe qual foi a ideia do Hernán Cortés? Vamos queimar todos os navios. Queimou todos os navios. Falou: agora não tem para onde ir, a gente vai ter que guerrear. Como é que vai voltar para casa? Como é que você vai fugir agora? Vai ter que guerrear. E eles venceram a guerra e hoje lá é o México. Então, muitas vezes você vai ter que queimar os navios. A gente vai estar com medo, vai estar com dificuldade, vai estar tremendo as pernas, mas tem que ir. Resultado: os espanhóis venceram a guerra, aquele lugar se tornou o México, e por conta de um líder que sabia qual era o seu papel, transformou uma tropa de medrosos em homens de guerra, corajosos, viris. Muitas vezes vai ser preciso queimar os navios, para você não ter que fugir da tua responsabilidade. Porque muitas vezes hoje o que eu tenho visto nos aconselhamentos são os homens fugindo da sua responsabilidade. Talvez o que você esteja precisando hoje, por você e pela sua família, é queimar os navios. Encara de frente as dificuldades, encara de frente os desafios. Porque quando a gente não tem para onde fugir, a gente cumpre a missão, a gente enfrenta os medos, a gente enfrenta os desafios, a gente se dedica ao máximo para fazer o possível até o impossível se tornar possível. É isso que Deus espera de nós. Se Ele está mandando ir, vai tornar esse impossível possível. Hoje o homem hesita em sair da cama sem aprovação. Hesita ser homem, preocupado com o que vão pensar. Mas se eu falar isso, se eu me portar assim, anda pisando em ovos, preocupado com aquilo que vão falar, o que vão pensar. Você não tem que se preocupar com os outros, você tem que se preocupar com o que a palavra de Deus pensa de você. Os homens hoje estão trocando a honra pela aceitação. Pouco me importa a honra, o que importa é se eu sou aceito ou não. O que importa é se vão me curtir ou não. Trocam a honra pela aceitação, a coragem pela conveniência. Se dobra para evitar conflitos. Deus não espera isso de nós. O que Ele espera é que nós nos posicionemos. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola. Onde eu trabalho, ninguém tira a graça. Todo mundo sabe meu posicionamento. Todo mundo sabe meu posicionamento. Qual é a minha fé? Ninguém vem falar besteira. Ninguém. Por quê? Posicionamento. Se as pessoas não estão te respeitando, provavelmente você não está nem se dando respeito para tentar ser aceito pela galera. A gente tem que ser aceito por Jesus. A gente tem que agradar a Deus. Sem perceber que os conflitos, que as guerras, que os desafios que nos tornam homens, a gente tem deixado para trás. É nesses desafios, cara. É quando a gente vai para frente, é quando a gente vai adiante, quando a gente encara o medo, quando a gente encara aquilo que tem nos travado. É aí que vai te tornando homem, a cada desafio.
a cada guerra, a cada medo vencido. Vá de frente com aquilo que tem travado a sua vida. O que tem corroído o mundo é a fraqueza disfarçada de virtude. Ah não, mas o homem tem o seu lado frágil, o homem tem o seu lado fraco, Os caras estão aceitando qualquer coisa hoje. Qualquer coisa boa, qualquer coisa que seja de virtude, em favor da fraqueza. Enfraquecendo o homem. Olha o Davi. Davi se envolveu, foi fazer o que não tinha que fazer, levar a esposa e os filhos, queimar a casa, queimar a cidade deles. Você está querendo ser legalzinho com todo mundo, para ser aceito nas rodinhas, que não era nem para você estar lá, igual Davi. Igual Davi, não era para ele ter ido para aquela guerra. Foi, deixou desprotegido da família. Cada vez que você se cala, o mundo vence. Cada vez que era para você abrir a boca e defender a tua fé e se posicionar como homem, cada vez que você se cala, o mundo vence. Não é modernidade, não é evolução, é rendição que está acontecendo. Os homens estão se rendendo ao mundo, com medo do que vão pensar. Como é que chama hoje? Cancelar, né? Vão me cancelar. Bicho, que se exploda, velho. Você não pode ser cancelado por Deus. Por Deus. E aí está levando uma vida distante de Deus, está levando uma vida longe de onde era para você estar, porque quer agradar o mundo, porque quer estar alinhado, estar aliançado com quem não era para você estar alinhado e aliançado, está rendido, mostrando a fraqueza que o mundo te pede. E sabe quem paga o preço por isso? Sua família, sua casa, a sociedade, a igreja. Porque a gente quer resolver o mundo, a gente quer mudar o mundo, mas o mundo vai mudar a partir da tua casa. A partir do momento que a tua casa muda, a partir do teu posicionamento como homem, como protetor do lar, como protetor da família, é ali que muda. É ali que muda. Você quer mudar o mundo, mas não consegue arrumar a tua cama. Quer mudar o mundo, mas não consegue dominar os teus sentimentos, as tuas emoções. Se cairmos nessa pressão dessas ideologias do diabo, quem mais vai sofrer são os nossos lares, são as nossas famílias. E claro, uma igreja fraca. E como o inimigo tem feito isso, pastor? Distraindo os homens. Simples. Os homens estão distraídos, fazendo um bocado de coisa, ao mesmo tempo não faz nada, cuidando de coisas que são secundárias, se preocupando com aquilo que não devia estar se preocupando. Mais uma vez, vejam a pregação sobre prioridades. E aí o que acontece? Esquece a casa, esquece a esposa, esquece os filhos, e quando vê, perdeu todo mundo. Aí muitos homens hoje acham que porque estão pagando as contas de casa, estão cumprindo perfeitamente seu papel de homem. Deixa eu te falar, Deus te chamou para mais do que pagar a conta da tua casa. O nosso papel de homem envolve proteger o lar, proteger as nossas famílias, em áreas específicas, que eu vou trabalhar aqui com vocês agora. Primeira área é a proteção material. Nós lemos lá em 1 Timóteo 5,8, se alguém não tem cuidado de seus, especialmente da própria casa, esse negou a fé e é pior do que os descrentes. Prover teu lar não significa colocar comida na mesa simplesmente, mas administrar com sabedoria, planejar o futuro, gerar estabilidade. Tenha sabedoria para administrar o seu lar. A gente sabe, todo mundo passa por dificuldades financeiras, mas muitas vezes a culpa é nossa, na maioria das vezes. Então, como sacerdote do lar, aprenda não só botar a mesa na comida, mas administrar, ser estável. Isso está ligado muitas vezes à emoção. Não é fácil, eu sei das guerras. A gente vive num país que está afundado na crise econômica. Muitos de nós aqui estão desempregados. E não tem problema nenhum contar com a esposa para ajudar em casa, mas esse fardo não pode estar sobre o ombro dela. Não é o fim do mundo se você não está dando conta de prover materialmente sua casa, num período que todos passam por dificuldade. O que não pode é você relaxar e deixar tudo nas costas da tua esposa agora.
não correr mais atrás, não buscar saída para esse problema, sentar e ficar assistindo televisão o dia todo e tua esposa trabalhando fora e cuidando da família. Não pode relaxar. Dificuldades temos, mas você não pode sentar em cima da dificuldade e falar, eu tenho uma desculpa pelo menos. Não tem nada, cara de pau. Responsabilidade é nossa. Olha o que Davi fez, quase perde a família. Trabalhar com diligência, com responsabilidade. Nós temos que trabalhar com responsabilidade, temos que ser os melhores naquilo que nós fazemos. Temos que ser exemplo no nosso trabalho. Sabe o que eu vejo muitas vezes? O pessoal acomodado. E eu quero despertar vocês, homens, aqui. Porque nós temos muitas mulheres aqui nessa igreja que dão um gás, que são exemplo, tanto no trabalho, quanto na igreja, quanto espiritualmente. E muitas vezes eu não vejo alguém para olhar e falar, cara, com quem que essas meninas vão casar? Eu vejo os caras preocupados em jogar videogame. Vocês têm que despertar, homem. Vocês têm que acordar. E aí muitas vezes a gente sabe, o Uber chegou chegou num tempo onde tem salvado muita gente. Mas não deixa teus sonhos lá de trás se apagarem e ficar no Uber para todo sempre. Se a missão de Deus para você é essa, amém. Mas a grande maioria não é. Pensa, cara, em se capacitar, em ter um emprego melhor, em estar numa função melhor no teu trabalho. Essa é a mentalidade de reino de um homem de Deus, porque assim você vai dar o melhor para a sua família. E eu vejo as mulheres dessa casa pensando assim. Só que eu, quando olho para o outro lado, eu falo, cara, com quem que eu vou casar essa menina? Aí eu olho e falo, pô, mas os caras estão preocupados com videogame, velho. A gente tem que despertar, meu irmão. Amém? Tem que despertar. Planejar, evitar endividamento desnecessário, criar oportunidade para crescimento da família, que é o que eu estou falando aqui. Você tem que se preparar, se capacitar, porque aqui num culto, eu estou pregando para 300 pessoas no final de semana, sei lá. E aí estou atingindo 300 pessoas. E aí cada um de nós, lá no trabalho, atingimos muito mais pessoas. É assim que a gente vai mudar a sociedade. É assim, cada um fazendo o seu papel lá no seu trabalho. Cada um é pastor no seu trabalho. Só que os exemplos que a gente vê de homem de Deus hoje lá fora são terríveis. E ensine seus filhos a pensarem da mesma maneira. Se capacitar, estudar. Tem que estudar, meu irmão. Dependendo da função que você quer, tem que ter o diploma da universidade, tem que ter pós-graduação. A maior cientista brasileira hoje é a filha do Marcos Ebele, que provavelmente nenhum de vocês vão saber quem é essa menina. Mas é a cientista mais premiada da história do Brasil, uma menina nova, acho que ela, não sei se ela tem 30 anos. Sabe o que ela criou? Uma caneta que detecta em poucos segundos câncer no corpo da pessoa. Premiada no mundo todo, é crente, mulher de Deus. A maioria dos prêmios Nobel é de cristão, mas a galera não divulga. É de cristão. Os caras inteligentes, cara, mas o cara acha que vem para a igreja e fala, não, mas eu não preciso estudar, eu não preciso me incapacitar, eu não preciso. Nós precisamos. A gente tem que fazer a diferença. Nós temos que ser exemplo, amém? Segunda, proteção emocional que você precisa dar à sua família. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e corredeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O homem deve ser aquele que mantém o equilíbrio emocional dentro do lar. Um líder que não sabe controlar suas emoções pode gerar um ambiente difícil e inseguro na sua família. Como eu falei, tem tempos difíceis, tem tempos de medo, acontece. Mas você, para a sua família, tem que passar estabilidade, tem que passar um porto seguro. Quer chorar? Se tranca no teu quarto e chora aos pés de Deus. Para sua esposa, para sua família, aqui ó, confio em Deus. Confio em Deus. Deus está me mostrando, a gente vai superar, a gente vai passar, a gente vai. Elas têm que ver na gente um emocional forte, firme. Por mais que por dentro a gente está destruído. Muitas vezes eu venho pregar aqui aquilo que eu estou pregando para mim mesmo. Então a gente tem que ser homem forte, velho. Emocionalmente forte. Não é que o cara não chora, não é que o cara não tenha medo, não é que não tenha dor.
Mas nós temos que ser a parte forte emocional dos nossos lares. E é para o bem da nossa família, para o bem da sociedade, para o bem da igreja. Controle suas emoções. Nem tudo que você pensa e o que você sente é verdade. Tudo que você pensa e sente, você quer externar. Muitas vezes essas são justamente as chamadas setas de Satanás. Não é você quem está pensando, é o inimigo que está mandando. Aí você fala, é verdade. Aí fica abalado, fica triste, fica travado. Por isso que sempre se fala, não tome decisões importantes quando você está muito feliz, nem quando você está triste, porque isso pode atrapalhar a tua decisão. Tanto quando você está muito feliz, muito animado, quando você está muito para baixo, muito triste, porque o teu emocional está de alguma maneira, vai atrapalhar a tua decisão. Saiba ouvir e compreender os sentimentos da sua esposa. Eu tenho visto muitos homens com dificuldade de ouvir suas esposas. Não ouve, está cansado do trabalho, tá isso, aquilo, tem tanta coisa. Eu também sei como é que é isso. Já falei para vocês aqui. Trabalho durante todo o dia no banco, saio, aí tem a escola da gente que a pastora vai lá cuidar, ela também trabalha comigo no banco, e aí a gente sai é só o tempo de chegar em casa, jantar alguma coisa, sair para aconselhar, toda noite é isso, todo dia, mas eu tenho um tempo para parar e escutar ela, eu tenho um tempo para parar e escutar meus filhos, porque nós é que vamos estabilizar emocionalmente nossas esposas, os nossos filhos. Cria um ambiente seguro e estável dentro da sua casa, meu. Para de estar falando só de medo, de que as coisas não vão dar certo, de que, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Velho, não enche o saco, velho. Tem coisa mais chata que um homem, mas é que eu não consigo, mas é que eu sou fraco, é que não sei o quê. Cara, você desconhece o Deus que você veio buscar? Nós temos nossas fraquezas, é óbvio, mas enxuga esse olho aí, levanta e vamos para a guerra. Não vai sentar e, mas é assim mesmo, mas essa é a minha profissão, mas essa é a minha condição social, mas essa é a minha condição. É uma guerra, pastor, você não sabe como é que é. Nós precisamos de homens. Evite explosões de raiva e atitudes impulsivas e intempestivas. Quantos que na hora da raiva lá estoura e fala besteira para a esposa, fala besteira para os filhos. Traga a paz e equilíbrio em momentos de crise para a sua casa. Amém? Terceira, proteção sexual. 1 Coríntios 7,5 diz, não se privem um no outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. O relacionamento íntimo no casamento é uma das áreas mais atacadas pelo inimigo. Primeiro lugar que Jezabel ataca é o relacionamento íntimo. Quando a gente negligencia, abre brechas para tentações, para desgaste emocional, aí o cara cai na pornografia. No próximo culto de homens eu vou falar sobre pornografia. O homem tem que criar um ambiente de amor, de respeito, de cumplicidade. Se está tendo problema na área sexual com a sua esposa, não está rolando, não está acontecendo, pode ir atrás, tem pornografia no meio. Pornografia muitas vezes não vai ser você ver vídeo de sexo, alguma coisa do tipo, foto de mulher pelada. Basta você passar alguns segundos na foto de alguma mulher que não seja tua no Instagram. Agora você pode não estar vendo vídeo de sexo, daqui a algum tempo vai estar. O processo é lento, Satanás não tem pressa. O carinho do romance deve ser cultivado no dia a dia. Não busque sua esposa apenas para necessidades sexuais e o resto do dia trata ela como uma coisa qualquer. Eu não sou muito ligado em datas comemorativas. Teve dia do namorado. Eu não sou ligado nessas paradas. Mas a pastora postou lá a foto, tive que repostar, né? Dia dos namorados. Mas aí já que ela gosta, vou fazer porque ela gosta, cara. Eu gosto, sabe fazer o quê? De mandar flores para ela, para as minhas filhas, em data que não tem nada a ver, que não significa nada, para mostrar que elas são importantes para mim todos os dias. Todos os dias. Então quando eu mando flores, quando eu faço algo em relação a isso, tanto para minha esposa quanto para as minhas filhas, eu faço em dia que não tem data comemorativa nenhuma, faço questão de ser assim. Para mostrar a importância que tem.
O carinho é no dia a dia, cara. É no dia a dia. O cara fica buscando só para o sexo e larga depois como uma qualquer. A comunicação entre vocês é fundamental. Ouçam suas esposas. Ouçam. A maioria dos problemas que eu tenho visto aqui dentro da igreja é falta de comunicação. Ouçam. Eu sei que fala demais. Eu sei. Tenho 5 mulheres lá em casa. Falam. Mas tem que ouvir, cara. Tem que ouvir, dar atenção. Para elas é tudo que elas querem. O homem quer respeito. O homem não quer que passe por cima da autoridade deles. Quer que a mulher respeite a autoridade dele. A mulher quer atenção, quer carinho. É isso que move elas. Então, ouça suas esposas. Dê tempo a elas. Muitas vezes eu não tenho tempo com a pastora para nada. Essa vida louca que a gente está vivendo e etc. Sabe o que eu faço? Deixo as crianças dormindo domingo de manhã. Vou na padaria tomar um café com ela, nós dois. Pronto. A gente fica muitas vezes pensando, quando eu juntar dinheiro para comprar um carro daquele que o Heleno está divulgando lá, aquelas Porsche, aquelas paradas, aí eu dou para minha esposa. Ela não está preocupada com isso, ela quer um abraço, ela quer um beijo, ela quer um bom dia, que o cavalo muitas vezes não dá. Só isso. Intimidade saudável gera conexão e proteção no casamento. Nós precisamos proteger as nossas esposas. E a quarta proteção é a proteção espiritual. Efésios 5:25 diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Proteger espiritualmente significa guiar a sua casa na fé, ensinar os princípios da palavra, orar pela sua família. Um homem que não assume seu papel espiritual deixa a sua casa vulnerável a influências externas. Eu oro diariamente pela minha família. Ore diariamente pela sua casa. Filhos, orem pelos seus pais diariamente. Poxa, pastor, faz tanto tempo que eu não oro. Pronto, a pauta é essa. Ore pela sua família. Ore pela sua casa. Porque senão vai acontecer como Davi, quando despertar, já foi levado todo mundo. Muitos hoje chegam desesperados: pastor, mas é que meu filho desviou, meu filho está nas drogas, meu filho está com problema de sexualidade, meu casamento. Pergunta, está orando? Que exemplo é que você está dando dentro de casa de homem de Deus? Responsabilidade é nossa, homens, de cuidar e zelar dos nossos filhos. Não querem saber de igreja, a culpa é sua. Está na prostituição, a responsabilidade é sua. Está nas drogas, a responsabilidade é sua. De não ter cumprido o papel de homem, de proteção espiritual da sua família. Aí quer que a igreja que ore, só a igreja ore pelos seus filhos. A responsabilidade é sua de proteger, senão os amalequitas chegam e levam. Os amalequitas, como eu falei, são essas ideologias de Satanás. Leva o filho, cara. Proteja a sua casa, proteja a sua família. Seja o melhor exemplo de Jesus para a sua família. Os caras têm que olhar para o pastor e falar: pô, que bênção é meu pastor. Mas o meu pai é o meu maior exemplo de Jesus para mim. Vocês têm que ser o maior exemplo de Jesus para os seus filhos, para a sua esposa. Ore diariamente pelos seus filhos, pela sua esposa. Ensine seus filhos a amarem a Deus acima de tudo e a seguirem a sua verdade. Proteja o lar de influências demoníacas do mundo, que vem através de música, de filmes, de redes sociais. Aí vejo o pai colocando o filho para ficar no YouTube solto. Aí quando vem, fala: ah, mas é que não sei como é que aconteceu isso. Por que ele está falando essas coisas? Por que ele está falando palavrão? Por que ele está ouvindo essas músicas? Você deixa quem é o pai do seu filho é o YouTube? Quem é a mãe do seu filho é o Instagram? Eles só repetem aqueles que cuidam deles. Cuidado. Músicas, cara, é uma desgraça essas músicas de hoje. Levam só a pornografia. YouTube hoje é televisão. Lá em casa é a minha televisão, onde eu assisto jogo, é onde eu assisto notícias, é onde eu assisto tudo. Eu já pago logo o prêmio para não ter problema de propaganda. Cuidem dos seus filhos. Cuidem. Para que criança com menos de, 15 anos com celular?
Para quê? Para ser roubado. Aí ficam pensando em relacionamento aos 15 anos. Aí o que vai acontecer? Vão cair. Vão cair. Porque o mundo ensina isso. Relacionamento tem que ser na adolescência. Relacionamento tem que ser jovem. O que vai acontecer? Vão cair. E a responsabilidade é minha e sua. Nós somos os que protegemos as nossas casas. Quando o homem deixa de ser o protetor de alguma dessas áreas, o lar sofre. A sociedade sofre e a igreja sofre. E os impactos são devastadores, como foi lá em Ziklag. Os caras choravam que urrava. Os soldados queriam matar Davi. Mas a responsabilidade foi de todos eles. Saíram e deixaram desprotegidos seus lares. Cuidem dos seus lares. Sejam referência para os seus filhos, para as suas esposas. O mundo está precisando de uma resposta hoje. É a resposta de homens posicionados. Homens posicionados. É isso que nós estamos precisando. Por isso faça a sua parte lá onde você está. Na sua casa como filho, na sua casa como marido, no seu trabalho, no seu estudo. Eu estou com dificuldade, eu caí em pecado. Levanta e vamos continuar guerreando. Amém? Nós somos os protetores dos nossos lares. Feche teus olhos, curva a tua cabeça.